Sim. Eu preciso de um coach. Eu falei isso na primeira Tem vez. até grandes atletas que eu atendo que ainda não tem coach. Aí você fala, como assim? Não é possível que o cara não tem coach a essa altura do campeonato. É porque treino todo mundo acha que sabe fazer porque sabe treinar. Entende? Só que montar treino é diferente de saber treinar. Eu vou dar um exemplo bem básico de como a periodização ela pode influenciar no desfecho de uma lesão. Vamos pegar o exemplo do Eric. Vocês lembram que ele rompeu o peitoral? Sim. Então, como estava a periodização de treino dele daquela época? Ele estava treinando full body. Qual é a característica do treino full body? É um treino de baixo volume e alta intensidade, certo? Então, o que é que você consegue? Com alta frequência também, né? Com alta frequência. O que é que você consegue com isso? Você consegue gerar uma sessão menos cansativa. Porque se você faz um exercício, 2 de peito, você consegue ter uma performance muito melhor do que uma sessão de 6 exercícios de peito. Certo? Então você sempre vai estar com uma força mais alta, a percepção de fadiga muito mais baixa para treinar aquele músculo dentro do seu máximo. Isso faz com que você consiga evoluir as cargas, né, muito bem, tanto em termos de adaptações neurológicas, né, porque a força ela é uma adaptação neural em relação ao músculo, mas o que a gente precisa pensar é que a força ela vem primeiro do que a adaptação do tendão. Né? Primeiro, e ainda mais quando a gente... O músculo desenvolve mais rápido, tem muito mais receptor. A parte muscular, né? ela consegue responder a essa força mais rápido do que o tendão consegue absorver essa força nova que foi criada. Ainda mais quem é o usuário, né? E ainda tem o fato... Usuário. Ainda tem o fato... Essa falando de droga. Ainda tem os juncers, né? Os usuários do suco. Pô, você viu a camiseta do Góis? Da hora. Tinha um suco e um não, assim, um da Insider, mano. Depois tá lá na Insider, lá. O proibido com suco, assim, Insider. E a gente sabe que uma das coisas que o esteroide traz é o ganho de força acelerado. Ele também aumenta a força. Só que o que acontece? Você aumenta a força, mas você não aumenta tão rápido a capacidade do tendão dissipar essa força. E o que foi acontecendo? Ele foi treinando no supino ali cada vez mais forte. A carga dele foi subindo. Associado a algumas adaptações da própria fase dos usos de ergogênicos, que foi fazendo com que ele perdesse, por exemplo, começasse a diminuir a lubrificação, a estrutura do tendão. E aí, Os taninhos. E aí chegou no limite onde, se tivesse uma periodização bem feita, falar, peraí, freia, vamos fazer um deload, vamos usar outras variáveis do que... Soca peso. Porrada. Então não é porque o peso alto machuca, não é o peso alto que machucou ele. Foi talvez não ter uma fase de transferir para uma repetição mais moderada, dar um alívio, dar um deload de repente, entende? Então a periodização mal feita que talvez tenha machucado e não a intensidade alta e intensidade baixa. Porque essa ideia de que treino com pesos mais altos machuca ou lesiona, ela é falsa. Não, a gente olha a literatura pelo contrário. A gente tem evidência, por exemplo, mostrando que o treino de intensidade mais alta, ela gera, por exemplo, uma melhora dos marcadores inflamatórios lá nos côndilos, nas célulazinhas condrais do joelho. Então, quer dizer que treinar pesado pode ajudar na minha dor de joelho? Pode sim. Mas tem estudos mostrando ali. Não, e você não trata nenhuma tendinite se não tiver carga. Exatamente. A gente precisa da tensão mecânica. A tensão mecânica da carga mais alta, ela influencia na melhora inflamatória ali dentro das células condrais do joelho, fazendo com que você recupere o seu joelho melhor. Então não é peso alto, não é peso baixo, não é fazer muita repetição, não é fazer pouca, é má periodização. Não respeitar descanso, não fazer ciclos onde você treina mais intenso, menos intenso, mais repetições, menos intensas. É isso que machuca. Não é nem o peso alto, nem o peso baixo, nem muita repetição. Não fazer execução cagada, né? Que nem eu vi até um vídeo da Angela Borges treinando do lado de um cara no leg press. Pô, o cara tava tacando peso pra caramba, mas não era o peso que tava, tipo assim... Problema. É a execução do cara dando um tranco, né? Os caras pegaram no pé dela com esse vídeo aí, né? Não, assim, mas... Justamente. Porque falaram que... tá sendo conhecido, O problema ali do cara não era a carga que o cara tava colocando, era o jeito que o cara tava fazendo, né? Dando tranco ali na musculatura, no tendão, também, na articulação, tudo, né, cara? Porque é todo excesso. Você treinar fofo, não vai acontecer nada. Você treinar excessivamente pesado sempre, você também, sabe assim, também não vai ter resultado, porque... Inclusive, você pega muito periodização de powerlift, a gente atende um pouco lá. Hoje em dia, um pouco menos, mas o cara powerlift, ele quer progredir carga, se ele não der essa super compensação que chama, né? Quando você reduz ou modifica para poder ter uma alta de novo do ganho de força, cara, você fica treinando ali, o músculo fica no mesmo volume, fica com a mesma força e a tendência, na verdade, é só ir caindo a força. Exato. Porque você só tá espancando o que já tá espancado... Chega uma hora que você sente que não vai mais. O gráfico não é uma linear constante crescente. Aí sabe o que o cara fala?
tô sentindo aqui que eu tô precisando de um deload. É. Só que esse deload já tinha que ter Já sido passou. dado uns 4 meses atrás. Velho. Tipo, ele espera estar em quase overtraining Ele pra... tem que sentir que ele tá cansado no treino pra poder dar o deload. Não, o deload ele é antes de você cansar. Porque se você cansou, você já perdeu o tempo do deload. E geralmente os caras falam, que eu tenho um feeling que eu sei quando eu dou o deload. Você não sabe, porque você dá o deload quando? Quando eu sinto cansado no treino. Então você já errou. Esse é o sinal que já tinha que ter começado. Você não pode estar cansado pra parar. Você tem que parar antes de cansar. É igual pneu. Você tem que ter o Espera feeling... furar pra trocar. Você tem que ter o feeling de, opa, daqui a pouquinho eu já vou estar quase Existem cansado. sinais Aí- prévios. A gente, por exemplo, eu acho que eu falei esse estudo a última vez. Teve um estudo agora recente que comparou fazer deload versus não fazer deload. Só que eles fizeram um deload pré-programado. Eles colocaram... Foram 3 a 4 semanas de treinamento de força, parava uma semana e completava as 7 semanas do estudo novamente treinando força, e o outro grupo fez as 7 semanas seguidas, e aí eles foram ver qual repercussão isso trazia para o ganho de força. Eles viram que o grupo que não parou teve um resultado melhor de força. Você fala, caramba, então não é para fazer deload? E o que é que eles disseram na discussão desse artigo? É que talvez para aquele grupo não era necessário o deload naquela hora. Então a conclusão foi, o deload ele não pode ser pré-programado. Dizer assim, 6 semanas, 7 tu para. Não, o deload ele tem que ser orgânico. O treinador precisa conhecer o momento que tem que parar. E aí você fala, mas como é que eu vou saber quando eu vou parar? O cansaço é o último dos fatores. É onde você realmente vai pensar, não, eu preciso parar. Mas existe, por exemplo, a progressão de carga. Esse é uma que as pessoas já estão começando a entender. Se você começa a perceber que dentro daquela sua faixa de treinamento, das repetições que foram dispostas pelo treinador, a progressão não está indo mais, seja pelo número de repetições, seja pelo peso em si, né? Você já tem não estou conseguindo mais render e evoluir, ter a supercompensação. Já é um indicador. A gente tem outros. A gente tem qualidade de sono. Quando o sono começa a perder qualidade, já é um sinal de que você não está... esse treino ele já está criando um estresse que está repercutindo, por exemplo, o cortisol alto no sono. A gente chama isso de escala de prontidão. É o quanto disposto tá aí para treinar. Quanto já tem... Nossa, mano, tem que ir pra academia hoje. E você sente o corpo pesado. Já é outro sinal que precisa de deload. Eu errei o timing uns 6 anos aí. A gente tem também... Aquela época era muito Chernobyl, né? Não dava um descanso, cara. Dá 2 tapas na cara, toma um café, pré-treino e vai. Não é possível que alguém não falou ainda. 2 treinos por dia, trembolona batendo no talo. Daquele jeitão. Aí a gente tem também dores articulares. Se começa a surgir dores articulares mais frequentemente, aquela dorzinha, aquela pontada no cotovelo, pontada no ombro, enfim, você já uma pontadinha ali no quadril, lombar reclamando, já é um sinal de que, já tá começando a aparecer muita pontadinha, já é outro sinal. E o outro sinal é começar a ter muita dor tardia. O treino começa a ficar muito dolor, você começa a ter muita dor depois dos treinos. Então a gente tem vários fatores. Eu costumo dizer assim, se a gente tem 2, 3 mais sinais desse, já é um indicativo que tem que parar. Já é o suficiente. Já é o suficiente para você entender. Peraí, o meu sono já tá perdendo a qualidade, eu não tô conseguindo mais progredir carga, a minha disposição para treinar já não tá muito boa. Beleza, então provavelmente já é hora do treinador fazer o download. Então, qual é a importância? Feedback. O treinador precisa colher feedback das sessões de treino a cada nova periodização, falar, cara, como você tá agora? Eu mando uma listinha de perguntas, que é justamente como tá a qualidade do sono, como tá o pump no treino, como tá a disposição para treinar, qual o nível de fadiga você acaba o treino, como tá a progressão de carga, se tá sentindo dor articular, como tá as dores tardias. Se o cara bota 3 desses indicativos ruins para mim, eu já vou dar um deload para ele. Entende? E na minha experiência, isso pode acontecer com 4 semanas, ou pode acontecer com 10 semanas e o cara não tá sentindo nada ainda. 7 semanas, 8, 9, e o cara ainda não tá sentindo a necessidade de parar. Cara, se o cara tá progredindo carga, se ele tá disposto pra treinar, se ele tá sentindo um pump legal, se não tá com dor, pra que eu vou dar deload pra ele agora? Eu vou explorar essa crescente dele. Deixa crescer, né? Entende? Quando ele começar a baixar, aí eu já vou atenuando o treino.